Aqui nós temos uma função definida por partes, que é a função g de x, que é toda ela uma função linear, né? Tudo isso aqui são retas, sim ou não? E cada reta aqui está definida num determinado intervalo. Nesse vídeo aqui nós vamos pensar um pouquinho sobre o domínio e depois sobre a imagem dessa função aqui. Tudo isso é uma revisão, mas vamos lá, vamos botar aqui o domínio. O domínio nada mais é que o conjunto de valores aí do x, que quando você joga o x aqui na função, né, você tem um determinado valor g, sim ou não? Que é a função g de x, beleza? Então, são todos os valores possíveis para o x aqui. E aí eu tenho que saber em que intervalos essa função aqui está definida para esses valores de x, beleza? Então o domínio aqui vai ser o seguinte. A primeira coisa que eu percebo é que se o x ele for menor do que o menos 6, né, se for menos 6 em diante aqui para baixo, essa função ela não está definida. Tá? O menos 6 aqui, o x não pode nem assumir esse valor. Ele vai chegar a 5,99999, mas não vai chegar no menos 6, porque o x aqui tem que ser maior que menos 6, tá claro? O valor, no caso aqui, do menos 6 para baixo, ele não está definido em nenhum desses três intervalos. Eu não consigo falar, quando o x for igual a menos 6, faça isso, isso e aquilo com esse valor. Não consigo dizer aqui nessa função. Então, o menor valor possível aqui vai ser esse x maior do que menos 6. Esse valor aqui vai ser o meu limite aí inferior, né? Para definir o domínio. Então, eu vou escrever assim, Eu vou dizer que o x ele pertence ao conjunto dos números reais, certo? Tal que o menos 6 ele vai ser menor do que o x. Esse vai ser o meu limite inferior aqui, né? O x ele não pode nunca encostar lá no menos 6. Pode chegar bem perto, mas nunca encostar. E ele vai ser aqui, menor ou igual a 6. Eu tenho que perceber aqui agora se eu estou preenchendo todos os buracos aí até chegar no 6. Aqui, por exemplo, o x, ele é menor ou igual a menos 3, beleza? Aqui ele está igual a menos 3. E aqui ele já está maior que menos 3, preencheu o buraco tranquilo. Aqui ele vai ser menor do que 4 e aqui ele vai ser maior ou igual a 4. Perceba que o 4 também está nesse intervalo, então eu consigo preencher certinho do menos 6 até o 6 aqui. O x ele é menor ou igual a 6. Vai ter que ser um valor entre menos 6 e o 6, incluindo esses 6 aqui, mas não incluindo o menos 6, senão a função ela vai estar indefinida. Ela não está definida para o ponto x igual a menos 6, tá claro? Então o x ele tem que ser menor ou igual aqui, que 6, para pegar esse limite aqui superior. Beleza? Então esse daqui vai ser o nosso domínio. E eu poderia escrever isso daqui de uma maneira menos matemática, da seguinte maneira. Eu posso colocar aqui, o x pode ser qualquer número real, tal que, tá uma vírgula aqui, tal que o nosso x ali, ele vai ter que estar entre o menos 6, mas sem incluir o menos 6, e ele vai ter que ser menor ou igual a 6 aqui. Essa é uma maneira menos matemática de escrever essa sentença que eu escrevi aqui em linguagem matemática de teoria dos conjuntos, beleza? Agora vamos pensar sobre a imagem dessa função. A imagem é todos os valores ali que aquela função pode assumir, beleza? Ou seja, eu vou jogar um valor do x ali e ela vai me retornar um valor g, né? Que vai ser o valor da função, que vai ser a minha imagem. Vai fazer parte da imagem aqui, beleza? Então, para esses três casos aqui, eu vou ver em quais valores aqui a minha g de x vai se situar. Então, para cá, por exemplo, a minha g de x ela vai estar entre quais valores aqui? Aqui para baixo, a minha g de x vai estar entre quais valores? E aqui? A minha g de x vai estar entre quais valores? Então vamos lá, para esse primeiro intervalo aqui de cima, né, que eu vou considerar essa função x mais 7, qual vai ser o valor mínimo para essa minha função aqui? O x ele não pode ser igual a menos 6, mas eu vou usar o menos 6 aqui só para efeito de cálculo. Então eu vou colocar menos 6 mais 7, que vai dar igual a 1. Só que você percebe que a função ela não vai dar igual a 1. Ela vai ser aqui maior do que esse 1, tá? Porque o x ele tem que ser maior do que esse menos 6 aqui. Então, vou colocar aqui o 1, que vai ter que ser menor que a função g de x, tá claro? Exatamente por esse sinal de desigualdade aqui não conter o símbolo de igual, ele é apenas um sinal de menor. Então, aqui também vai continuar esse mesmo sinal por causa disso. E o maior valor? O maior valor vai ser quando o x for igual a menos 3, e você percebe que aqui pode ser igual, porque aqui o x ele é menor ou igual a menos 3. Então, quando eu colocar o menos 3 aqui, isso vai dar igual a 4. Então, tá aí. Agora, cuidado! Para essa função aqui de baixo, quando o x está entre o menos 3 e o 4, repara que o x aqui ele tem um sinal de menos na frente dele. Então, aqui vai mudar um pouquinho a lógica, tá? Aqui muda um pouquinho a lógica. Aqui acontece o seguinte, essa função ela vai atingir o seu valor mínimo quando x atingir aqui o seu valor máximo, exatamente por esse sinal de menos aqui na frente.
tá claro? Então, quando isso vai acontecer? Bom, o valor mínimo dessa função vai ser quando x for... ele não pode ser igual a 4 aqui, mas eu vou usar o 4 só para fins de cálculo. Então, quando x for 4 aqui, né, eu vou ter 1 menos 4, que vai dar menos 3. Então, aqui vai ter que ser o menos 3. Tá claro? E aqui a função vai atingir o seu valor máximo quando x for o seu valor mínimo, ou seja, o menos 3 aqui. Quando aqui o x for menos 3, aqui vai ficar menos 3, vai dar 3 positivo e 3 mais 1 vai dar 4. Tá claro para você então? A lógica aqui mudou exatamente por esse sinal de menos na frente do x. E novamente, eu não posso usar o x igual a menos 3 e nem o x igual a 4. Eu coloquei o menos 3 e o 4 aqui nessa fórmula dessa função aqui, só para a gente calcular o seu limite mínimo e o seu limite máximo, beleza? Aqui o x, no caso, está se aproximando do menos 3 e do 4, então aqui a função ela vai se aproximar do menos 3 e do 4, mas nunca vai ser menos 3 e 4, por esse sinal de desigualdade aqui não está com o sinal de igual. Tá claro? Então, beleza, né? Não é difícil compreender. Agora perceba daqui de baixo, ó, perceba que aqui embaixo o x ele pode ser 4 também e pode ser 6 também. Ele pode assumir esses valores, porque aqui eu tenho um sinal de desigualdade, mas também tenho um sinal de igualdade. O x ele é maior ou igual a 4 e ele é menor ou igual a 6, tá claro? E nesse caso aqui, como a nossa função ela é positiva, ó, ela é crescente, porque o 2x aqui ele é um valor positivo, tem um mais aqui na frente, né? Apesar de não estar escrito ali. Então, essa função vai atingir o seu valor mínimo quando o x for mínimo, ou seja, quando o x for igual a 4. E nesse caso, quando eu colocar o 4 aqui, ó, vai dar 8, né? 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 11 vai dar menos 3. Beleza? E ela vai atingir o seu valor máximo quando o x for o máximo, ou seja, quando for igual a 6. Logo, quando eu colocar aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 11 dá igual a 1. Então, eu posso escrever aqui a imagem como sendo o quê? Como sendo os valores de g de x, que vão pertencer aos números reais, certo? Tal que... Agora eu vou analisar em que intervalo vai estar a imagem. Olha só. Aqui você percebe que o menos 3 ele não vai fazer parte da imagem, mas aqui ele faz. Ó. Então, g de x tem que ser maior ou igual a menos 3. Olha aqui. Então, vou colocar aqui, ó, menos 3 maior ou igual que a g de x. E agora eu vou ver se tem algum buraco entre esse valor mínimo e o valor máximo lá, que no caso parece que eu estou suspeitando que seja o 4. Aqui você percebe que a função vai do menos 3 até o 1, certo? Ela pode assumir esses valores do menos 3 até o 1. E aqui, ó, você percebe que ela vai do 1, mas sem incluir o 1, só que ele já está incluído aqui, né? Então ela vai do 1 até o 4, incluindo o valor 4. Então ela está toda definida aí. Ela pode assumir esses valores que vão do menos 3 até o 4. Então o g de x aqui pode ser menor ou igual a 4. Essa vai ser a imagem da função. Então eu posso ler assim, ó, g de x pode ser qualquer número real, tal que o menos 3 é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a 4, ou seja, pode assumir valores que vão do menos 3, incluindo menos 3, até o 4, incluindo 4, beleza? Até o próximo vídeo.